Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida da Basmo, Pai, nós colocamos diante do Senhor aquilo que o Senhor entregou para ela, Deus, para que ela passe para nós, Deus, para que ela passe aquilo, Deus, que ela provou, aquilo que ela experimentou no Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém. Obrigada, pastor. Oi, gente, tudo bom? Então, meu nome é Basma, como já sabem, eu acho. E hoje eu estava lá sentada durante o louvor e estava só pensando como que, para mim, é verdadeiramente uma alegria só poder dar meu testemunho, sabe? Toda a trajetória até aquele dia de eu estar aqui, dando meu testemunho aqui, na frente dessa câmara, nesse basement, foi toda a fidelidade de Deus. Foi tudo um processo de eu estar contemplando a grandeza dele, né? E a fidelidade dele, porque quando ele fala uma promessa, ele sempre cumpre. Amém? Então, antes de começar meu testemunho, havia uma coisa que eu queria falar com vocês sobre a importância de testemunhar, de dar um testemunho. E eu acho que talvez muitas pessoas lá em casa desejam compartilhar com a igreja o testemunho deles, mas talvez tem medo, talvez tem temor. E eu também, antes de dar meu testemunho, ontem, na terça, na segunda, eu senti um temor, sabe? Um medo, tipo, porque para mim fazer isso não é uma coisa fácil, sabe? Eu acho que é a minha primeira vez compartilhar uma coisa tão especial para mim, uma coisa tão pessoal no público, sabe? Mas eu estou fazendo por obediência a Deus. E uma coisa que eu quero compartilhar foi mesmo o testemunho de antes de dar meu testemunho, né? Eu estava lá com um pouco de medo durante os últimos 2 dias. Eu entrei lá na presença de Deus e ele falou para mim essa palavra em 1 de João 4:18, onde fala: o perfeito amor lança fora todo medo. Então, se você está aí na sua casa agora com medo que está limitando vocês para dar o teu testemunho, eu quero te falar agora que o amor de Deus lança fora o medo. Então, vai lá, se deixa abraçar pelo amor de Pai. E você vai ver que esse medo vai ser lançado lá fora. E o que você tem, isso vai abençoar muitas pessoas. O que a gente faz é por amor a Ele e por amor pelas outras pessoas, sabe? Quando Deus faz uma coisa grande, a gente não pode ficar em silêncio. Então, hoje estou fazendo isso porque Ele fez grandes coisas e eu tenho que falar, gente. Então, vamos lá. Meu nome é Basma, como eu já falei. Eu tenho 22 anos. Eu nasci em Marrocos, sim. Não sou do Brasil, no meu coração sim. Eu gosto muito do Brasil, no meu coração sou brasileira. Mas eu nasci em Marrocos, meus pais são de Marrocos, toda a minha família é de lá. Então, talvez vocês se perguntem, então, por que você é cristã, né? Pela graça de Deus, gente. Minha mãe conheceu Jesus antes que eu nascesse, lá em Marrocos. Foi minha tia que... foram missionários que falaram com a minha tia. Minha tia se converteu, aceitou Jesus no seu coração ali nos anos 90. Depois, minha tia falou com a minha mãe se converteu também. E ali eu cresci toda a minha infância na igreja, né, nos caminhos de Deus. E toda a minha infância eu acreditava em Deus com todo o meu coração. Eu sabia de verdade que Jesus era a verdade. Mas eu orava todas as noites, sabe? Eu era assim, mas era só aos 12 anos em que eu tive meu primeiro encontro com Deus ali sobrenatural, que verdadeiramente me fez experimentar quem Ele era de verdade. Eu fiquei aquele dia, me lembro, uau, então isso foi uma igreja. Eu vou falar muito dessa igreja porque faz parte do meu testemunho. Essa igreja foi o que eu considero minha primeira casa, onde Deus me tinha colocado. E foi ali, quando eu fui lá pela primeira vez, em 2012, quando eu tinha 12 anos, que naquela noite a presença de Deus me tocou de primeira
era a primeira vez da minha vida que eu experimentava isso. E quando eu recebi esse toque de Deus, eu entendi que, cara, Deus é real. Tudo que eu vi nas canções da igreja, toda a minha infância, ele é real. Eu estou experimentando isso agora. Então, eu decidi, desde meus 12 anos, depois daquele dia, de viver de maneira intensa por Ele. Eu decidi de consagrar toda a minha vida só para conhecer Ele. Me lembro, eu tive uma determinação tão grande durante minha adolescência, só queria conhecer Ele, porque, pela graça do Espírito Santo, Ele me fez entender que só tem Ele, não tem nada fora dele, né? Então, eu estou muito grata, né, pela essa sabedoria que Ele me deu, a uma idade muito nova, né, de consagrar tudo por Ele, porque isso é o mais sábio que uma pessoa pode fazer. A palavra de Deus fala que o começo da sabedoria é o temor de Deus, né? Então, isso foi... Eu vou fazer, tipo, um background story rapidinho. Eu vou explicar como que vou compartilhar meu testemunho com vocês. Primeiro, eu vou dar essa primeira parte, que é minha background story. Então, durante 2012 até 2019... eu fiquei nessa primeira igreja, como eu falei para vocês, minha primeira casa, eu servi ali, gostei muito, foi uma benção tão grande de Deus para mim estar lá. E também uma coisa importante que aconteceu durante estes anos era em 2018. Eu gosto muito de data, gente, desculpa. Em 2018, uma coisa muito importante para mim aconteceu. Então, durante toda a minha infância, né, em 2016, uma coisa eu sabia no meu coração, que eu queria ser missionária, mas eu não sabia onde. E ali, em 2016, Deus revelou para mim que Ele me chamava para Latinoamérica. Ele me confirmou isso, Ele me mostrou isso, e quando Ele me deu essa revelação, eu decidi começar a aprender espanhol. Eu tive essa convicção, tipo, esse é o meu chamado, então é a coisa lógica, eu preciso fazer isso. Então, eu comecei a aprender espanhol, pela graça dele, em 6 meses, eu estava já falando de maneira fluida em espanhol. Depois, a mesma coisa aconteceu, tipo, em 2019, onde também entendi que o mesmo chamado que Ele me deu para a Latinoamérica era também para o Brasil. Então, eu comecei a aprender ali português no YouTube. E foi só 3 anos depois aqui que eu pude, né, praticar mais e falar mais o português. Mas isso é outra história. Então, agora, vamos lá. 2019, uma outra coisa aconteceu na minha vida. Deus falou para mim de mudar de igreja. Então, eu mudei dessa igreja da minha primeira casa. E uma coisa que isso é uma coisa importante no meu testemunho. Ele falou para mim, quando eu mudei, que ele ia me levar à minha próxima casa, né? Que era uma transição. Vocês vão entender, suspense lá. Vou guardar essa palavra lá. Então, ele falou, eu vou te levar na tua próxima casa, você vai ver. Então, tudo bem, Jesus? Legal. Depois, qual foi minha vida? Durante 2019 até 2021, não vou me focar muito lá, porque isso não é o testemunho de hoje, mas desde 2019 até o ano passado, eu estava em 3 igrejas diferentes nesses 3 anos, um depois da outra, né? Não ao mesmo tempo. E em cada uma dessas igrejas onde eu estava, eu servia a Deus com tudo que eu tinha, né? Eu fiquei fiel, né? Eu sempre acreditava na importância da igreja, né? Mesmo que se havia momentos difíceis, sempre estava lá, né? Amando a igreja, sempre estava lá acreditando, né? Peleando, né, pela unidade, porque isso é tão importante. E eu acho que isso é uma coisa importante, né, que falar. Também uma outra coisa que é importante para eu falar para vocês melhor entender a minha chegada na Nova, porque isso é o foco do meu testemunho de hoje, e falar para vocês o que foi, né, minha chegada na Nova. Isso é o tema de hoje. É que antes de vir aqui, minha relação com a igreja era mais de ministração, né? Eu ia lá, porque a palavra de Deus fala que tem que se congregar, né? Então, estava fazendo isso. Mas minha relação com a igreja era muito mais... Eu ia lá muito mais para ministrar, para dar, né? Eu era muito no louvor, eu ajudava muito. As últimas igrejas onde eu estava eram igrejas recentes nascidas. Então, eu ajudava muito, muito, muito. E eu acho que era a boa coisa que fazer, né? Mas isso só para dar um pouquinho de contexto. Então,
naquele momento, e isso foi por muitos anos, gente. Eu acho que durante esses 3 anos, eu já me tinha acostumado que o único lugar para mim onde eu podia crescer espiritualmente era a minha relação com Deus pessoal. Então, meu lugar secreto, lá no meu quarto. E depois Deus me abençoou com umas amizades divinas maravilhosas, através das quais eu também crescia muito espiritualmente. Então, era só isso. Para mim, a igreja, eu tinha esquecido que era possível de receber de Deus e de crescer lá. De maneira também pessoal, né? Para mim era, já me tinha acostumado a só ministrar lá. Então, vamos lá. Agora vamos falar da segunda parte do testemunho, que é antes de chegar na nova. Então, vou falar das promessas de Deus, que Deus começou a falar para mim uns meses antes de eu chegar aqui. Então, Deus é um Deus que fala. E quando a gente está sensível à sua voz, as coisas estão muito mais fáceis, muito mais. Então, antes de chegar na nova, eu já tinha ouvido falar muito dessa linda igreja através do meu amigo Didi. Ele sempre me falava da igreja, muitas coisas muito legais. E cada vez que eu ouvia falar da Nova, sempre sentia muito amor no meu coração por vocês, né? Era eu sentia no espírito, também muito respeito, né? Até essa igreja e também muita admiração. Eu sabia que era um lugar onde eu podia I could trust, aquele lugar. E eu vou ler para vocês o que escrevi lá para bem explicar para vocês a importância, né, que isso tem para mim. Então, quando eu pensava na Nova, eu pensava, isso é uma igreja, como eu falei para vocês, que I can trust, que eles são detrás do coração de Jesus. Isso ainda antes de conhecer eles, né, em vida real, só ouvindo falar deles, só sentindo isso no meu espírito. E, para dar um pouco mais de contexto, eu acho que, para mim, antes de chegar aqui, sabe como que no corpo de Cristo tem muitas diferentes maneiras de fazer as coisas, diferentes crenças. Eu amo muito o corpo de Cristo, sim. Mas tem diferenças de convicções, de maneiras de pensar, de cultura, né, de cada igreja local. É diferente. E, às vezes, se não tem uma conexão forte com Deus, né? Isso pode fazer que se sinta um pouco perdido. Que maneira de seguir a Jesus eu tenho que seguir? Que forma de viver minha vida cristã eu preciso seguir, né? E, para mim, ainda que, às vezes, esses pensamentos venham, eu sempre ia para a presença de Deus. E ali, Jesus me dava um direcionamento claro e preciso do que Ele queria que eu, pessoalmente, vivesse minha vida cristã. Então, pela graça dele, eu vivia com claridade, sabendo como que Ele queria que eu vivesse minha vida. Sem importar, né, como que os demais faziam, né, no meu redor, eu só seguia o que Deus me mostrava, né? Ainda nos detalhes, porque eu sou uma pessoa que gosta de colocar Deus em tudo, todos os detalhes da vida, porque eu gosto de dizer que, a mim mesma, eu não sei muito. Então, ok. Então, isso. Então, como eu falei, eu seguia o que Deus me mostrava, né? Como viver a minha vida. Mas, ainda assim, Deus sabia que eu ia precisar de caminhar com pessoas que também seguiam Jesus da forma que eu sigo Ele, né? Pessoas que iam ser minha família espiritual, porque isso é tão bom, porque a gente não foi feita para caminhar sozinhos, né? Eu gosto muito de dizer que we look like our family, o DNA de uma família espiritual é o mesmo. E uma coisa que eu fiquei muito, como dizer, uau, quando eu cheguei aqui, era de ver as semelhanças que havia no meu relacionamento com Deus pessoal e com a cultura da Nova. Em pequenas coisas, eu fiquei, uau, eles também fazem isso. A gente tinha os mesmos valores, e isso era também uma outra confirmação de Deus. Então, vamos lá. Agora, estou ainda falando só das promessas que Deus me estava falando antes de chegar na Nova. Então, vou falar disso agora. Antes que o ano 2022 começasse,
E também outro detalhe muito importante para mim, que o ano 2022, vou cumprir 10 anos caminhando com Jesus, porque eu conheci ele verdadeiramente em 2012. Então, esse ano estou cumprindo mesmo 10 anos com ele. Então, é um ano muito especial. E eu me lembro em dezembro, então, antes que 2022 começasse, eu estava falando com Deus e ele me deu uma palavra profética para todo esse ano. Foi uma palavra tão legal, tão poderosa. Eu nunca tinha ouvido Deus me falar desse jeito. Ele falou para mim que esse ano ele ia levar na minha vida um vento fresco. E por isso que esse testemunho se fala, o título é Vento Fresco. Vou explicar para vocês depois. Ele falou também, nessa palavra profética por esse ano, basta eu vou levar na tua vida um vento fresco, como nunca antes, e que ele ia cumprir muitas promessas que ele me fez há muito tempo e promessas que ele fez há pouco tempo. E outra coisa também, ele falou que esse ano eu ia começar a viver novas coisas, tipo um novo... Sabe como tem muitos livros, né? Tipo, imagina, não sei, uma grande história with volume 1, volume 2, like many books, né? Ele falou, esse ano será um novo livro, será tipo a new beginning. Então, todas essas palavras serão já no meu coração no começo do ano. E outra coisa muito legal que Deus também começou a falar para mim, eu acho que isso foi uma das coisas mais sobrenaturais que eu sinto que viver na minha vida até agora, porque a gente vai viver coisas ainda mais grandes, mas isso foi uma coisa muito sobrenatural. E que já desde o final de dezembro de 2021, Deus começou a me dar muitos sonhos com a pastora Natália e o pastor Henrique. Eu ainda nunca tinha conhecido eles em vida real. Mas Deus me dava muitos sonhos onde eu via eu e eles, né? Ali. E eu pensei, talvez Deus me fale, porque Deus me fala muito através de sonhos. E eu pensei, talvez Deus me dê esses sonhos com eles, porque talvez um dia eu vou conhecer eles, só porque um dia me engravida, só isso, né? Até que um dia a Espírito Santo estava continuando, né, a falar. Um dia eu recebi depois de ter recebido um outro sonho, onde eu vi a pastora Natália, e eu fiquei, eu penso que eu deveria perguntar para o Espírito Santo porque ele me está falando tanto deles, né? O que é que ele quer dizer? E aquele momento eu fechei meus olhos, eu falei, Deus, o que é que você me quer falar através desses sonhos? Ele falou de maneira imediata e clara, falou assim: você vai ser abraçada pela essa família, falando da nova. Eu fiquei, uau, meu Deus, que privilégio. Depois ele falou, ela, falando de pastora Natália, ela vai te pastorear. Eu fiquei, uau, Jesus, obrigada. E depois ele começou a me dar muitas promessas sobre a minha futura transição até a nova. E uma das coisas que ele falou era isso. Eu te vou levar a nova este ano mesmo. Eu vou te colocar lá. Mas você não faça nada. Eu vou fazer tudo. Então, eu não podia só vir aqui no domingo. Não, era Deus que ia abrir as portas. Isso era o direcionamento dele. Então, e também eu sabia, por como Deus me tinha já preparado, que o dia que eu ia chegar aqui, minha vida ia mudar. Eu sabia que eu ia experimentar algo que ia mudar minha vida aqui nessa casa. Eu sabia que isso já ia ser minha casa. Então, depois eu estava só lá, né, esperando ansiosamente, né, aquele dia. Estava muito alegre, muitas vezes pensando, Deus, quando será que isso vai acontecer? E também uma outra coisa, ele falou de não falar isso para ninguém. Então, ninguém sabia, né? Era só Deus e eu, né? Era uma coisa muito legal, era uma caminhada por fé muito legal. E até que o dia chegou, depois de um mês, eu acho, que... Agora vamos à parte 3 do testemunho, minha chegada na nova. Aquele dia chegou. Sábado, 26 de março. Eu estava falando, aquela noite lá com o Didi, a gente estava falando, e ele falou para mim, no final da conversa, Bas, vem amanhã na nova, Deus falou para mim de te convidar. Eu fiquei, na minha cabeça, ainda não falei para ele, mas na minha cabeça, fiquei, meu Deus,
Deus está cumprindo a tua promessa já. Tipo, isso é a aceleração divina. Eu não me imaginava que ia ser em março. Eu pensei, talvez em setembro, sei lá, Deus vai cumprir. Mas não, foi em março. E foi a coisa mais linda da minha vida. Foi uma coisa tão linda, né? Eu vou explicar tudo. Mas eu já estava com muita expectativa. Tipo, cara, isso em 9 horas eu vou estar lá. Minha vida vai mudar. Tipo, estava muita alegria já no meu coração. E, uau, era um momento muito especial. Depois disso, sim, quero falar também de um outro detalhe, antes de falar da minha chegada, o domingo mesmo, meu primeiro domingo aqui. Quero dar um pouco de contexto de como eu me sentia na minha relação com Deus as semanas antes de chegar aqui, porque eu acho que tem uma ensinança ali. Eu me lembro que essas semanas, antes de chegar aqui na Nova, eu estava em uma estação na minha relação com Deus, onde eu estava muito satisfeita com Jesus mesmo. Eu me lembro, eu falei para mim um dia, uau, eu entendo agora que se eu só tenho Jesus, eu tenho tudo o que eu preciso, mas eu sabia isso de um jeito mais claro que nunca mais em toda a minha vida, que nunca antes. Eu sabia isso com uma claridade que nem posso explicar, né? Apesar do onde eu estava, apesar do lugar onde eu estava, eu sabia que Jesus era suficiente. Eu tinha uma alegria, uma satisfação no meu coração só com a presença dele, né? Eu acho que a ensinança que tem nisso e que Deus quer que a gente viva a plenitude de nosso presente antes que as promessas do nosso futuro chegassem. Então, isso é importante. Então, não sei onde você está agora, mas quero te falar, viva esse deleite em Jesus no teu presente, né? Porque Ele é a mesma alegria no meu coração agora é a mesma alegria que eu tinha antes, né? A alegria é mais grande, mas a fonte da alegria é o mesmo Jesus, né? E Ele vai dar mais coisas para gente desfrutar mais de ver a sua beleza de maneira ainda mais grande. Mas desfruta agora, onde você está, porque Deus está com você. E se você está em um deserto, sei lá, Jesus está lá, né? E Ele é a fonte, Ele é o oásis, sabe? Então isso foi, eu acho uma coisa muito legal, né? Que eu aprendi através desses anos era saber que a suficiência de Deus, né? Que Ele é tudo, que Ele verdadeiramente tudo, não importa onde Ele te coloca, Ele é tudo. Mas Deus tinha um presente maior para mim, um presente que eu nunca tinha vivido na minha vida. E isso chegou domingo 27 de março de 2022, quando eu cheguei aqui pela primeira vez. E eu nunca vou esquecer essa data, né? Porque foi o dia onde Deus me colocou na minha segunda casa espiritual, que Ele falou para mim há 3 anos. E foi um dia tão especial. Eu me lembro esse dia, me acordei. E eu gosto muito de preparar meu dia, né? Na presença de Deus. Especialmente quando você sabe que será um dia importante, que você esperou por muito tempo. E eu estava lá na manhã falando com o Espírito Santo. E ele falou para mim, mas hoje you have to expand your heart. E, tipo, expanda a tua capacidade de receber. Ok, Jesus, perfeito. Ele também falou, hoje eu quero que você só receba, já coloca seu coração em uma disposição para receber, só receber. Em igreja, sim, receber. Ok, legal. Então, ali, 2 horas depois, cheguei aqui. Entrei, conheci as pessoas, me sentei, o culto começou. E o tempo inteiro, gente, o Espírito Santo estava me falando, me ministrando, durante, tipo, o culto inteiro. E uma coisa que eu estava sentindo, né, nesse momento que ele estava fazendo uma coisa nova em mim. Eu estava percebendo, tipo, I've never felt you do something like this in my heart. Era uma coisa tão nova, né? Como o nome da igreja, nova. Era uma coisa nova no meu coração. E então ele naquele momento falou para mim de só receber. Então, como eu já falei, isso era uma coisa muito especial para mim. Talvez isso pode ouvir simples, se a gente vai para a igreja para receber, mas para mim, gente, ir para a igreja para receber era uma coisa que fazia anos que não experimentei. Então, quando eu cheguei aqui e Deus me dava, tipo, a segurança de só poder breathe, descansar, só poder receber, só poder
ser eu mesma, né? Não tenho que orar por ninguém, não tenho que ministrar. Eu estou aqui porque também sou ovelha, sabe? E isso foi uma coisa tão linda, porque naquele dia eu redescobri o amor de Deus, eu redescobri Jesus como sendo o meu bom pastor. De um jeito que fazia muito tempo que não tinha visto ele daquela forma. Eu me lembro aquele dia quando eu entrei, a coisa que tocou tanto meu coração era ver a pureza nessa atmosfera, gente. Era ver tipo a pureza da presença de Deus e dos corações que estão aqui. Era de ver como que havia um amor tão real, não havia facilidade, como você fala isso? Fakeness, era tudo real, era tudo sincero, sabe? Havia tanto da presença de Deus, mas também corações que eram tão alignados com os corações dele. E isso encheu meu coração de tanta uau, não sabia que uma igreja assim podia existir. Tipo, isso se parece demais ao céu. Meu Deus, que lindo. Eu estava assim, tão amazed, sabe? E ali, eu me lembro, eu estava assim, meu Deus, eu acho que isso é uma coisa nova assim, mas a última vez que eu me senti de uma maneira um pouco semelhante ao que sinto agora, eu acho que isso era exatamente 10 anos atrás, quando eu entrei à igreja pela primeira vez. E ali encontrei Jesus, como nunca antes na minha vida. E aí eu estava, 10 anos depois, aqui nesse basement, experimentando o amor dele de uma maneira nova, por esse novo capítulo da minha vida que ele me prometeu. A nova era para mim esse vento fresco de Deus para minha vida que ele prometeu. E umas coisas mais específicas que eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que é importante também ser específico para vocês entender, né, a profundidade do que Deus fez na minha vida. Eu escrevi lá, eu gosto de escrever. É importante, porque um ano podia esquecer muito rapidamente. Então, é muito importante escrever. E uma das coisas que ele fez especificamente no meu coração quando eu cheguei, e até agora eu acho que ele ainda está fazendo crescer isso, em que ele está me ensinando a receber e me sentir segura em um ambiente que se chama igreja, sabe? Eu precisava daquilo. Ele estava também restaurando a minha visão sobre a igreja, sabe? Eu sempre acreditei na beleza da igreja. Tipo, eu sei que Deus quer que a igreja esteja assim, né? Sempre acreditei isso no meu coração. Mas viver de maneira tão tangível, isso foi, tipo, ver a bondade de Deus de maneira tão nova para mim. Então, ele estava restaurando a minha visão sobre a igreja através da beleza e a pureza na atmosfera que tem aqui. E também, eu vou falar isso em inglês e depois em francês. He was making my heart more tender. Ele estava fazendo meu coração mais manso. Eu não entendia. Eu me lembro the first Sundays que eu vi aqui. Então, os primeiros domingos que eu estava aqui, eu me lembro nos cultos inteiros, eu estava sentindo tipo Deus quitando how do you say surface? Uma superfície do meu coração, sabe? E fazendo meu coração mais manso, sabe? Mais tipo, você pode crer na minha beleza de aquele jeito. Minha beleza é assim de grande. Me deixa te encher do meu amor, me deixa porque eu acho que tem vezes quando a gente experimenta coisas difíceis, nosso coração pode se voltar mais duro, sabe? E quando eu cheguei aqui, eu nem sabia que havia essa superfície lá no meu coração, né? Com as coisas. E ele começou a tirar isso, né? Com tanta bondade, com tanto amor. Ele começou a tirar isso usando esse lugar, usando essa comunidade, usando tudo que tem aqui, usando a atmosfera, né? E isso foi tão lindo, era tipo, eu nem sabia que isso estava lá. E ele estava fazendo meu coração mais manso. Tipo, você pode acreditar que isso é assim de lindo, porque é assim de lindo, sabe? Tipo, fazendo meu coração voltar a uma inocência tão linda. E também
de ver eles através dos meus irmãos, sabe? Que eu acho que, gente, a igreja é uma coisa tão sagrada, sabe? Porque é a reflexão do amor de Deus mesmo. E uma coisa que eu acho tão legal aqui na Nova é que a gente vê o coração de Jesus de maneira tão clara através de cada pessoa. Esse lugar, gente, é sobrenatural, verdadeiramente. E eu estou tão grata de que Deus me deu este lugar para eu colocar meus raízes aqui, para eu crescer aqui, para eu ficar e para que esse lugar esteja a minha casa. Isso foi uma benção ainda mais que minhas palavras podem falar, né? E aquele dia, eu me lembro que para mim fazia tanto tempo, gente, que não tinha recebido, né, de maneira intensa, né, através da igreja. Eu recebia muito de Deus, muito, glória a Ele, né, no segredo, né, mas através da igreja eu estava, that's also possible, you know? It was like just so amazing. And eu acho que isso é o desenho original de Deus. His original design, no, is that que a gente possa experimentar coisas intensas no segredo, mas que a igreja também seja a extensão disso, né? Que a igreja não esteja uma coisa ali que não tem nada a ver com a pureza da sua presença, não. A igreja tem que ser a extensão disso, né? E isso me fez tanto bem, tanto bem, gente. Eu sabia que minha vida ia mudar, e minha vida mudou. Eu acho também que só ver Jesus como meu bom pastor também foi uma coisa que me tocou muito, né? Porque muitas vezes a gente dá. Eu estava assim, né? Eu sou uma ministra, ainda até hoje eu sei que sou uma ministra, mas durante os últimos anos eu dava muito. E eu me lembro, naquele primeiro domingo aqui na Nova, Jesus falou isso para mim, era tão lindo. Ele falou, mas você deu muito, agora é o teu tempo de receber de mim, né? E de receber, eu entendia que ele falava de receber naquele mesmo ambiente que você deu na igreja, agora é o teu tempo de receber através da igreja mesmo. E, cara, Deus é tão bom. E até agora eu sinto que Deus está ainda fazendo grandes coisas em mim. E uma das coisas que Ele me está ensinando, e o que eu chamo o ritmo da respiração. Porque sabem como que as plantas, elas dão oxigênio e recebem CO2. E a gente também, né? É dar e receber. Eu acho que isso é tão importante ainda em nossa vida como comunidade, como igreja, né? De a gente sempre aprender a receber o amor de Deus, através das pessoas e de dar também, né? Aprender a fazer os dois ao mesmo tempo, em um ritmo de equilíbrio de Deus, em um ritmo de saudável e de vida. E isso é bom. E uma coisa que eu quero também falar, antes de terminar, são umas graças. Quero, primeiramente, dar graças a Deus, né, pela imensa fidelidade dele. Eu acho que o que compartilha hoje não sei, é tão pequeno, né, falar isso em palavras, mas o que isso foi no meu coração foi uma coisa tão profunda que eu sinto que palavras nem podem explicar, né? Porque uma coisa que é tua vida, sabe, né? É Deus mudando por completo tua vida, é Deus mudando o teu coração, é Deus mudando tua percepção de como você vê Ele, como você vê o povo dele. Então, uma coisa tão linda. E Ele fez isso na minha vida. Eu só quero dar aqui em público a big shout out to Jesus, porque Ele foi aquele que foi fiel em todo aquele tempo, né? Tanto no tempo onde não veia nada, que no tempo que eu veia todas as promessas. Ele foi fiel, Ele estava lá e Ele estava e sempre será a minha fonte de alegria. E, a segunda coisa também que eu quero... As segundas pessoas também que eu quero agradecer são os meus pastores, que eu quero muito. Obrigada por ter sido guiados, né, por Deus, por construir essa linda casa espiritual, por essa linda atmosfera. Isso mudou a minha vida. E nunca vou esquecer o que aconteceu aqui este ano. Deus usou vocês para eu receber esse vento fresco dele. Obrigada, verdade, por
ser esse canal tão lindo de Deus, pela pureza dos corações de vocês, pela obediência dos corações de vocês. E, mais que tudo, obrigada por ser tão alinhados com Jesus mesmo. Isso é o melhor que a gente pode ser. E vocês são uma referência tão grande. Então, muito obrigada. Outra coisa também que eu queria agradecer a gente, ainda não falei disso, mas era um detalhe que me tocou muito no meu primeiro domingo aqui. Eu me lembrei, desde que eu entrei aqui, eu estava pensando, tipo, Deus não se esqueceu de mim. Tipo, Ele me deu a promessa e Ele não se esqueceu. E a banda, aquele dia, estava cantando uma canção, falando a mesma coisa. Tipo, você não se esqueceu. Não me lembro qual era a canção, mas obrigada também, né? Por cada ministério, né? Aquele dia foi a banda que ministrou muito ao meu coração, foi a pessoa que pregou. Obrigada por fazer tudo com amor e pela direção do Espírito Santo, porque isso foi uma coisa que marcou minha história. Também quero dar graças a toda Nova, a toda a família aqui. Obrigada pela pureza dos seus corações. Obrigada por me abraçar. Obrigada por me amar. Obrigada por ser cheios de Deus. E obrigada simplesmente por ser quem vocês são. E antes de terminar, queria ler uns versículos que são muito importantes para mim. Eu acho que é uma porção da Bíblia que eu posso dizer que eu experimentei de maneira tão forte durante minha vida. Então, cada vez que eu leio isso, não posso não chorar quase, porque eu experimentei isso de maneira tão real. E essas são as bem-aventuranças. Vou ler agora. Diz assim, em Mateus 5, 3 até o versículo 9. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, também posso dizer de avivamento, né? Pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, né? Pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém. E antes de terminar, eu tinha muito forte no meu coração de orar. Primeiramente, pelas pessoas que podem se sentir fazendo muito ministério, né? As pessoas que talvez agora sim estão em uma estação onde eles têm que dar muito pela igreja, pelo reino de Deus. E talvez vocês esqueceram, como eu tinha esquecido, que era possível receber, né, através da estrutura da igreja mesma. Eu oro que agora vocês possam receber de Deus um descanso novo, que da mesma forma que Ele me deu um descanso, da mesma forma que Ele me deu um vento novo, um vento fresco, eu oro agora por vocês, que possam receber um descanso do céu, que no meio do seu ministério, no meio do seu trabalho pelo reino de Deus, que vocês possam sentir a presença do bom pastor, que é Jesus, abraçando vocês e dando paz e alegria nos corações de vocês, que toda carga agora esteja derramada aos pés do bom pastor, em nome de Jesus. Agora também, Pai, quero orar por cada pessoa que me está vendo, cada pessoa assistindo agora este live, que você, Jesus, possa simplesmente dar cada necessidade deles, que você possa prover para cada necessidade dessas famílias, Jesus, dessa pessoa, Jesus, que agora está ouvindo esse testemunho. Eu oro agora mesmo, se alguém está esperando uma promessa que você prometeu há muito tempo, agora eu oro que essa fé esteja ativada neles, Jesus, que eles possam crer que você é fiel, que você é quem dá a promessa e também cumpre, porque você não é um homem para mentir, você é Deus Todo-Poderoso, que a fé, Jesus, que o sobrenatural, Jesus, esteja mais ativado na vida deles, Jesus. Eu oro também pela paz
por cada pessoa agora passando por um deserto, por um momento onde as coisas não parecem dar certo. Eu oro que a alegria deles, Jesus, esteja fundada em Ti, em a Tua presença, Jesus, que a Tua presença agora possa encher a casa deles, o quarto deles, e que eles possam saber que não importa onde eles estão, se você, o Emmanuel, o Deus conosco, está ali com eles. Isso é tudo. I pray right now for conviction, por revelação, Espírito Santo, por levar mentiçar, Jesus, na vida de cada pessoa. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua grandeza na minha vida e na vida do teu povo. Eu te agradeço pela tua fidelidade, pela tua bondade, Pai. E que tua presença possa estar ainda mais perto de a gente, dia atrás dia, porque você é o nosso galardão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus, que história incrível, né? E como eu falei, se preparem já para as próximas, né? Quero convidar você aí a estar junto com a gente aqui. Isso aí. Estamos recebendo aqui um recado aqui da direção. E a base é a resposta de promessas de Deus na nossa vida, né? Na vida da igreja, na sua vida aí, na vida da Nova. Deus ele já tinha nos falado que nós iríamos receber pessoas dos 4 cantos da terra, né? E chegou esse tesouro aqui para o nosso meio. E a base ela abençoa muito, muito, muito essa igreja. A gente já tem muitos testemunhos de pessoas, de jovens que são impactados através da vida dela. Adultos também. Ela é uma referência. E assim como ela tem se alimentado aqui na igreja, aqui na Nova, ela tem trazido, né, aquilo que Deus tem colocado na vida dela para essa mesa e alimentado tantos outros. Isso aqui é a igreja, né? É um lugar onde a gente se alimenta e onde a gente leva o alimento também.